Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde desta semana. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre a gripe aviária. Apesar de não ter nenhum caso confirmado em humanos ainda, só a possibilidade da doença já vem assustando as pessoas nos últimos dias. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, no dia 15 de maio, foram registrados os primeiros casos confirmados de gripe aviária em aves marinhas e silvestres aqui no Brasil. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o risco de contaminação em seres humanos é baixíssimo. Porém, ações de prevenção são muito importantes para evitar que isso se torne um problema no futuro, principalmente para a questão comercial de produção aqui no país. Por esse motivo, o Instituto Butantan vem desenvolvendo uma vacina contra a gripe aviária com cepas cedidas pela Organização Mundial da Saúde. E para a gente entender melhor todas essas movimentações, a gente conversa hoje com o Dr. Sérgio Zanetta, que é médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologista. Obrigada pela presença, doutor. Bem-vindo. Muito obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui com você. E também o Dr. Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Dr. Bactéria, biomédico e especialista em saúde pública. Doutor, bem-vindo também. Obrigada pela presença aqui no Jovem Pan Saúde. É um prazer muito grande. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão? Um pouquinho não, teremos aí longos 30 minutos para falarmos sobre gripe aviária, porque começou de uma forma tímida a chegada da doença aqui no país, pouco se falava sobre isso, mas a cada novo registro de ave que foi encontrada morta, começou-se a aumentar a preocupação. A gente acabou de sair, estamos vivendo momentos remanescentes, digamos assim, de uma pandemia da Covid-19. Quando se fala em gripe aviária, as pessoas já estão alarmadas. Qual é o tamanho do risco, doutor Sérgio, que o ser humano tem hoje diante dessa gripe aviária que está sendo registrada em aves, por enquanto, aqui no país? Pergunta excelente. Acho que a primeira questão que as pessoas precisam compreender é que há um mundo de seres vivos. O vírus não é um ser vivo considerado, é uma estrutura que infectam animais, sobretudo aves, mas também outros mamíferos, inclusive. A influenza, vírus responsável pela gripe, ela tem origem normalmente nas aves, nos suínos e outros animais, que quando estão no seu meio não causam problema nenhum, porque afetam as populações que são controladas no meio ambiente selvagem. Esse vírus da gripe aviária que está circulando está afetando animais selvagens, silvestres. Ele começou na Ásia e depois eu passei a ter transmissão no mundo. É um vírus que só atinge animais selvagens e chegaram ao Brasil e à América através da migração. Então, este que é o grande problema. O problema é algum ser humano ter contato com uma ave doente e daí as pessoas podem vir a contrair a doença no contato direto com a ave contaminada, morta ou viva, ou comendo a carne dessa ave se ela não for bem cozida, bem preparada. Comendo também, doutor? Comendo também, se não for bem cozida. Se for bem cozida, eu tenho a morte do vírus. Mas este é um problema ainda, há poucos casos no mundo de transmissão para humanos, do animal para humanos. Normalmente esses casos são mais graves, são casos graves quando ocorre, e não há, até onde temos informação, possibilidades da transmissão para humanos no Brasil. O grande problema tem a ver com a agricultura, com a pecuária, porque nos países onde esse vírus se alastrou, eu tive que sacrificar matrizes de produção. Então, não é um problema humano importante. Mas não vamos esquecer que os vírus
tem origem em zoonoses, frequentemente. 75% das novas doenças virais no mundo vêm das zoonoses, e nós somos um país continental, rico em florestas e também com outras possibilidades. Então, os vírus da gripe que compõem a vacina, eles são vírus de origem zoonótica, que agora já estão, com controle da vacina. Controle que, aliás, podemos falar, existe há mais de 70 anos pela Organização Mundial de Saúde. Sim. Agora, doutor Bactéria, o senhor tem um contato aí bastante extenso com as pessoas, principalmente nas redes sociais. Quando eu digo que a gripe aviária está se tornando uma preocupação e tem muita desinformação no meio de tudo isso, eu estou exagerando, doutor? Não está exagerando de modo algum, por favor. Você sabe que em 2020, quando começou, acho que não foi só uma epidemia relacionada com o Covid, foi uma epidemia de fake news. Né? A quantidade de desinformação que apareceu, pessoas inventando, aproveitadores, jogando coisas que não eram... E as pessoas apavoradas por informação, de repente acreditavam em tudo. Né? Pegou as pessoas presas dentro de casa, né? Não sabendo de onde vinham informações, então elas estavam totalmente abertas para qualquer tipo de fake news, e é uma carga de fake news enorme para isso, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que esse mundo aqui, esse mundo é dos micro-organismos. Nós estamos de passagem. A gente só não vê. Só não vê. Mas eles são em número infinitamente maior, com certeza. E eu falei até mais que esse número, falando dos micro-organismos, o mais real que tem são os vírus. São os vírus, que ele não é nem ser vivo, é uma partícula, ele pode ser ativo ou não ativo, mas então ele fica bonitinho, quietinho, até dar em condições. Então ele está bonitinho dentro de uma floresta, dentro de um macaco, bonitinho, sem fazer nada, de repente o homem vai lá, desmata tudo, arrebenta tudo, come o macaco, faz tudo, então ele pode passar para o homem. É uma coisa das aves, aconteceu nas aves, né? Talvez a preocupação não fosse tão grande se fosse 2019, mas como o pessoal apanhou muito em 2020, então o pessoal está apavorado, está em carne viva, então qualquer encostadinho, a pessoa já fica apavorado. Tem que apavorar? Não, apavorar nunca. Nem quando existe uma pandemia, nem pandemia tem que apavorar. Você tem que agir cientificamente falando. Né? Já está sendo feita vacina. A arma que nós temos contra doenças virais é vacina. Então as pessoas têm que, primeiro, vamos vacinar tudo que existe, tá? Se vacinar realmente, nada de receio, nada de medo que vacina. Tem muito fake news relacionadas com vacina também. Então vamos pegar nossa carteirinha de vacinação, colocar em dia. Existe a vacina disso? Não existe. Quando você fala de H5N1, o que é isso? Parece uma sopa de letra, né? H1N1, H2N2, o vírus, imagina que é uma bolinha, né? Ele tem uma proteína chamada hemaglutinina, que é a responsável pela entrada na célula, né? E ela tem uma outra chamada neuraminidase, polar N, o outro H. Essa neuraminidase é responsável quando a célula abre, ela sai, né? Então, quando você fala que vamos fazer uma guerra, você fala de soldados, você tem um soldado que está dentro de um tanque, tá? É um determinado H alguma coisa N tal. Você tem um soldado que tem um lança-chamas, é H tal N tal. Você tem um soldado que está dentro da trincheira. Então, se você tem uma arma contra o soldado que está no tanque, você não vai acabar com aquele que está com lança-chamas. Por isso que a vacina para um não funciona para outro. Falando ainda de vacinação, doutor Sérgio, eu falei logo no início que o Instituto Butantan está desenvolvendo já um imunizante para essa gripe aviária, mas estamos falando de uma vacina em desenvolvimento, muito longe ainda de se falar em produção. Não. Qual que é o espaço de tempo? É reduzido, é de alguns meses. Ó, que notícia. Porque nós temos um sistema de controle do vírus influenza, a modificação periódica do vírus da gripe, tanto é... Temos o caminho, seria isso, para a produção da vacina. Todo ano, o Butantan produz uma nova vacina contra as 3 cepas principais de transmissão. Recorrentemente está o H1N1, que foi a gripe suína conhecida anteriormente, muito grave. Então, contra as 3 cepas mais graves, o Butantan produz com uma tecnologia própria, com uma fábrica de vacinas excepcional e com certa facilidade. Então, ele tem o vírus, ele incuba o vírus em ovos e produz
com certa facilidade. Tem um tempo de produção de alguns meses, mas é só pegar essa estrutura do novo vírus e colocar na linha de produção. O Butantan é o responsável na América Latina por essa atualização. Então nós estamos muito avançados. Essa é uma vacina que já está preparada para ser modificada quando os vírus são novos de influenza. Então já é uma notícia. Com influenza nós não teremos uma gripe espanhola de novo, porque nós já temos esses mecanismos e são mecanismos internacionais. O Brasil se associa à Organização Mundial de Saúde e faz esse controle. O vírus que está ocorrendo no inverno europeu é o que virá no inverno no sul. Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma vigilância sobre os vírus, ele manda as 3 cepas. Que foi o que aconteceu, né? É isso que faz. Esse vírus, H5N1, como disse o professor, ele ainda é um vírus que não provoca doença em humanos. Então, se houver problema com ele para a transmissão em humanos, a resposta pode ser muito rápida do nosso Butantan. Com toda certeza. Eu estou, inclusive, aqui, doutor Bactéria, porque logo no início a gente já ressaltou. Não é que a gente vai negligenciar de tomar os cuidados necessários em relação à gripe aviária, mas no momento aqui no Brasil não é uma preocupação de saúde pública, pelo menos para esse viés de saúde humana. Olha, eu não diria só no Brasil, eu diria no mundo. No mundo? Melhor ainda. Vamos abranger, então, menos preocupações. Não, preocupação, tem que preocupar. A gente tem que preocupar com tudo que... Sempre com os vírus. Sempre com os vírus. Sempre com os vírus, tem que preocupar. Mas não é para ter um pavor. Não desesperar. É que o que aconteceu com o Covid é um vírus... ninguém conhecia esse vírus. É uma coisa totalmente inédita. Ninguém tem uma base para vacina, ninguém conhecia. Não era comum o coronavírus migrar de espécie assim. É incomum. Não é tão frequente. A influenza sim, não é? Mas o coronavírus não. Mas e tem outra preocupação quando a gente fala de Covid também, né? Isso, por favor. Quando a gente fala de Covid, até hoje não se tem uma certeza de onde surgiu. Da quebra pelo homem das barreiras da natureza. Eu expando a agricultura, eu expando o desenvolvimento até fronteiras nunca existentes antes. Então o vírus que estava numa caverna vai se disseminar por causa da ação humana de expansão. Então, esse é o caminho dos vírus. Por exemplo, nós estamos entrando em geleiras. O pessoal está entrando lá, nunca teve contato com vírus ou micro-organismos que estão há milhões de anos, que nós não temos vacina, nós não temos contato, não temos imunidade, não temos nada. Então, eu acredito, pelo menos eu quero acreditar, que o pessoal está tendo um cuidado muito grande no isolamento do que se pega nesses lugares. Este bloqueio nós não temos com a nossa natureza. Nós invadimos sem cerimônia. Esse tipo tem um preço. E este preço que nós precisamos estar atentos, que a natureza nos cobra, o desenvolvimento nos cobra. Então é um processo natural, não é uma crítica, né, doutor? É uma crítica também. A gente está invadindo e utilizando os recursos de uma forma errada, equivocada, seria isso? Nós estamos usando com pouca parcimônia. Estamos abusando. Isto faz com que as possibilidades de agressão a nós se multipliquem. Então nós estamos jogando contra as nossas chances. E nós tivemos exemplo. E não estamos investindo em ciência para fazer frente a isso. E nós tivemos exemplo bem claro agora, né, que aconteceu. O que houve? Nós pegamos as pessoas, colocamos dentro de casa. Quer dizer, as pessoas não tinham contato, que era o principal de pega doença respiratória, da criança, creche, escolinha, que pega e leva para casa. Então eles não tinham isso, ficaram em casa. O pessoal também não foi para os escritórios, não teve contato com doenças. As pessoas ficaram com medo de vacinação por causa que não pegavam Covid. Quer dizer, a imunidade das pessoas foi caindo, é que nem você tem um sapato apertado, vai formando calo, né? Se você tirar o sapato, o calo vai retrocedendo. Aí nós voltamos para cá. Então aquelas histórias que tinham a sazonalidade de doença, nossa entrevista que eu dava, doença de outono, isso aqui. Agora você vai qualquer pediatra, ele fala que doença sincicial respiratória, uma série de coisas que era exclusiva de uma época do ano, está vindo no ano inteirinho, você está pegando em várias pessoas, era quase que exclusivamente criança, está vindo para adultos também. Então a coisa está pegando tão grande, nós estamos vivendo atualmente, por causa da pandemia, nós estamos vivendo um pandemônio viral. Pandemônio, justamente por causa disso. Então, você mexendo, porque eu fiz esse exemplo aqui, né, esse paralelismo, porque você mexendo em locais que você vai ter vírus, que o homem nunca teve contato, você vai pegar o pessoal virgem.
de imunidade. Só vírus de imunidade. Então, essa virgindade imunitária, imunológica que a pessoa fica, pode ser um problema sério. Quando existe, no caso de influenza, o problema não é tão sério porque nós já temos a receita do bolo. Não é? Todo ano aparece o celular novo, não aparece? Sim. É baseado no celular que tinha. Então, a essência mesmo, né? Essência mesmo. Então você pega aquele cesto, só coloca uma ou duas coisinhas mais, já pega um celular novo, todo mundo compra, fica contente, ele é maravilhoso. Esse vírus da influenza já estava. O medo é justamente vir algum que nunca nós tivemos contato. Por exemplo, é impossível vir, porque o Covid. Nós tivemos o Covid, que será SARS-CoV-2 que nós tivemos. Então o medo é justamente esse. Com relação à gripe aviária, vamos falar assim, o doutor falou muito bem, não existe ainda a passagem de homem para homem. Existe de animal para homem. Então, agora, o problema maior não é em relação à epidemia de homem para homem. O problema maior não é esse. O problema maior é aves começarem a atuar, uma série de aves importantes para a economia. Aí nós temos que fazer o quê? Matar um monte de aves aqui que é importante para a nossa economia, vai para o espaço. Sim, sim, então, esse é o problema maior. A gente vai dar continuidade já, doutor Sérgio. Deixa eu só dar as boas-vindas a quem está chegando agora aqui ao Jovem Pan Saúde. A gente está falando sobre gripe aviária. Qual é o nível de preocupação que temos de ter em relação a essa doença? Como evitar que isso se torne uma preocupação para nós, seres humanos, e que isso possa afetar a nossa saúde? E para falar mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o doutor Sérgio Zanetta, que é médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologista do Centro Universitário São Camilo, e também o doutor Roberto Martins Figueiredo, conhecido como doutor Bactéria, biomédico e especialista em saúde pública. Vamos então, doutor Sérgio, eu vi que o senhor deu uma respirada para falar alguma coisa, mas eu vou fazer uma pergunta, o senhor retoma o que o senhor queria falar e já me responde. O doutor Bactéria chegou num ponto essencial, eu até separei a informação aqui, de que neste momento, e eu já trouxe esse alerta no início da entrevista, a preocupação é em relação ao agronegócio. A preocupação é essa. Quando a gente fala de proteína animal, de aves especificamente, nós temos um dado aqui da Conab que o Brasil segue como o segundo maior produtor mundial, mas mantém a liderança como o maior exportador mundial de carne de frango. Nas duas situações, eu estou falando de carne de frango. E diante dessa questão, nós tivemos até uma medida que foi adotada pelo Ministério da Agricultura, que foi um decreto de emergência zoossanitária, para ter um controle maior sobre a produção, o que não quer dizer que isso já está ameaçando a produção de carne de frango aqui no Brasil. Mas por que é importante esse alerta? Ele é fundamental para conter este que é um avanço do H5N1 no mundo. Ele saiu do Oriente, se espalhou pelas Américas com as aves migratórias, ele chega em áreas do país que nós precisamos isolar essa transmissão para que não haja chance de contaminação das nossas matrizes, porque isso seria devastador do ponto de vista da produção. Porque se houver contaminação, a única alternativa é o sacrifício das matrizes. É uma boa oportunidade para a gente lembrar que sarampo é uma doença que pode não ser transmitida. Por que está sendo transmitido o sarampo? Porque nós caímos a nossa proteção de 95% das pessoas para 50%. O sarampo transmite 1 para 12, 1 para 18. Então, pai, mãe, tio, avó, você que se preocupa com as crianças e com os jovens, precisa vacinar. Todas as vacinas são boas, são úteis, e se você tiver dúvida se uma vacina é boa, pergunte para sua avó, para sua bisavó, como era no tempo dela. Exatamente, doutor. A melhor régua para isso é a gente consultar a cultura dos nossos antigos que cuidaram da gente até hoje. Sim. É por isso que o brasileiro, ao nascer, tem chance de sobreviver até os 78, chegaremos aos 80 anos como expectativa de vida. Mas precisamos recuperar os bons índices de cobertura vacinal, né, doutor Bactéria? Porque não é só no caso do sarampo. A gente retrocedeu em outras questões também, poliomielite, parece que quase todas, né? Todas as doenças. Por que explica isso, doutor? Sabe qual é o problema? O problema é que o pessoal acha que vacina é obrigação. Vacina não é obrigação, vacina é direito. Né? A pessoa tem o direito de ser vacinada e não tem o direito de não vacinar os filhos.
Então, você não tem direito de expor, não só seus filhos. O pessoal fala assim, eu sou jovem, não posso pegar Covid, não posso pegar, se eu pegar, pego letra, não sei o quê. Só que ele convive com idosos. Tá? Convive com crianças pequenas. Então, ele pode ser um transmissor, pode ser um laboratório de multiplicação viral, que acaba sendo, né, vai transformar assim, novas cepas, que é o que está aparecendo, e outras que estão aparecendo agora. Então, essa pessoa, ela não tem o direito de servir de laboratório, de servir de multiplicador viral. Covid é melhor não ter. Sim, e gripe aviária H5N1 é bom não termos e, sobretudo, que nossas aves não têm. Portanto, se você estiver diante de uma ave, uma pomba, um bichinho, um passarinho, qualquer um doente, moribundo ou morto, não encoste. Chame os serviços sanitários que limpam para com luvas, recolher esse animal, porque a transmissão da ave para humanos pode ocorrer nessas circunstâncias se ele estiver contaminado, e essa transmissão rara é muito grave. Devido a possíveis mutações, doutor? Não, porque é um vírus muito desconhecido para o ser humano. Como era o da Covid. Se ele conseguir ser transmitido, mesmo que seja uma vez, ele não seja sustentável na transmissão para as outras pessoas, a pessoa que contrair a doença, ela vai ter um caso normalmente mais grave, porque é um vírus totalmente desconhecido pelo sistema imunológico. Doutor Bactéria falou que tem um caso no mundo, né, dessa gripe aviária. Agora, para você ter uma ideia, a preocupação que tinha muito grande do Covid, ele tinha o quê? 6% de morbidade, uma coisa assim, né? Mortalidade. E com relação a letalidade é menor que 2%. Então, menor que 2%. Com relação a esse vírus aqui, está em termos de 50%. Para a pessoa pegar. As 6 que tiveram, 3 morreram. Tá? Então, 6 pessoas que tiveram, 3 morreram. E o problema Nenhum maior... caso aqui nas Américas. Não, ainda não. E o problema maior é que, como falamos, estamos tratando de vírus. O vírus, ele é o que mais segue o que Deus falou, crescer e multiplicar-vos. Tá? Ele entra, ele vai multiplicar que nem um maluco lá dentro. Obediente. E quando você multiplica, quando o ser humano multiplica, ele tem o quê? Mutações no próprio ser. Então você vai multiplicando durante décadas, não sei o que, você vai modificando. O vírus é durante minutos, na multiplicação que ele faz. Então, de repente, o medo maior que tem de todos os cientistas é que, de repente, um desses bichinhos aqui, tá? Ele goste de atacar outras pessoas. Tá? Passe de homem para homem. Então, essa mutação é o maior receio de quem trabalha com essa área. Aí vai ter a transferência de pessoa para pessoa. Transferência de pessoa para pessoa de gripe, de qualquer infecção respiratória, é terrível, porque é no ar. Então, isso daqui vira epidemia e pode virar pandemia. Então, o maior risco, o melhor jeito é tentar evitar que haja esses laboratórios. Quanto menos laboratórios tiver, por isso que eu falo da vacinação contra o Covid. Então, quanto menos laboratórios tiver, pegou, isolou. Graças a Deus, essa pessoa que pensava lá em Espírito Santo, que talvez tivesse, graças a Deus não pegou, não tinha nada, e no 32 pessoas não pegou, então aqui nós mais não temos ainda. Mais de 30 casos suspeitos, todos descartados. Todos descartados. Então, ainda não tem. É capaz que tenha? Talvez sim, talvez não. Né? Então, a melhor coisa que pode se fazer é evitar o contato com aves mortas. A teoria da reprodução viral, ele monta uma fábrica na sua célula e é aí que ele pode evoluir. Mas eu acho que isso é importante a gente ressaltar, mas também dizer, não há risco, é altamente improvável que esses vírus tenham transmissão humana. É improvável. Pode acontecer, mas é improvável. Ele não tem transmissão humana ainda. Ele está afetando aves silvestres só no momento. Não tem transmissão nem humana, nem sustentável no Brasil, e isto tem etapas para isso acontecer. Então, há um período de adaptação que, se eu não deixar o vírus circular, se eu conter a transmissão, eu consigo evitar esses processos. Então, é por isso que existe a saúde pública, a epidemiologia, a vigilância epidemiológica e os bloqueios zoossanitários também. Então, eu pergunto para a senhora, que existe a possibilidade da transmissão de aves para o homem. Sim. E do homem para aves?
Veja, essa não é uma questão que tenha sido tratado com relevância, mas teoricamente já houve, improvável, porque ele não é contaminado, o homem. Sim. Então ele não vai transmitir para a galinha. É muito mais fácil uma andorinha, um pato migratório, um outro animal, que nós temos várias matas também sobreviventes no entorno das cidades. Então, a chance de contaminar essas matrizes é com um animal. Então não teve caso nenhum ainda do homem transmitir para o... E não tem nem magnitude. O homem não é portador desse vírus. Sim. Ele não é infectado por esse vírus. Então ele não tem nem como transmitir. Eu só transmito um vírus depois de ser infectado, do vírus sobreviver e de ele conseguir a capacidade de sair do meu organismo e infectar outro. E sobreviver no organismo do outro também. E ainda ele não tem nenhuma capacidade nem outra. O fato de o H5N1 contaminar um ser humano é um evento fortuito, que nós devemos evitar. Como se diz lá na Itaquera, não dá sopa pro azar. Ficar atento. Aquela menina do Camboja, se ela fosse criadora de galinhas, então, não passaria. Possivelmente porque ela se alimenta de animais selvagens, de patos. E a área asiática é uma grande produtora e consumidor de aves, sobretudo patos, etc. Então, provavelmente foi um acesso rural, uma contaminação rural. Todos os outros não tiveram, mas ela foi uma contaminação fortuita, grave, porém fortuita. Que nós consigamos, então, manter esses cuidados, atenção, sem desespero, e saindo um pouco da gripe aviária e pegando uma dimensão geral. Já que a gente tem acesso a tantas as vacinas, que desfrutemos disso e que levemos essa cultura para os nossos filhos, para os nossos netos, porque é muito importante que haja essa cultura aqui no Brasil, que existia e que precisa ser retomada com toda certeza. Queria agradecer os meus convidados hoje. Falamos sobre gripe aviária aqui no Brasil. Para nos explicar melhor sobre isso, falamos com o Dr. Sérgio Zanetta, médico sanitarista e professor de saúde pública e epidemiologista do Centro Universitário São Camilo. Dr. Sérgio, bom demais recebê-lo aqui. Muito obrigada pelas explicações. Desculpe, quase sequestramos o seu programa, né? Ótimo quando isso acontece. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigada. E falamos também com o Dr. Roberto Martins Figueiredo, que você conhece como Dr. Bactéria, biomédico e especialista em saúde pública. Dr. Bactéria, obrigada demais também pelas explicações e pela presença. Só que você mudou o meu nome, né? Seria Dr. Vírus, né? Agora mudou um pouquinho agora, tá? Mas falou só no final do programa, não vai ter jeito mais, doutor. Foi um prazer, então. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigado, um abraço a vocês. E o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Obrigada demais pela companhia e pela audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema, é só enviar um e-mail pra gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.